Fala, meu queridão, fala, minha queridona, tudo bem com você? Tudo jóia? Inicialmente é uma honra estar aqui com vocês, né, trocando essa ideia, batendo um papo aqui, né? Vamos resolver algumas questões referente a temas relacionados à legislação processual penal, à legislação penal extravagante, né? E, invariavelmente, né, a gente acaba ali tendo reflexos, né, no direito penal, no próprio direito processual, e a gente vai fazer isso aqui de uma forma bem bacana. Você pode ir comentando aí eventuais dúvidas, né? Eu só peço que você tenha um pouquinho de paciência, porque muitas vezes a dúvida que você vai ter é um ponto que eu vou esclarecer daqui a pouco, então fica tranquilo, tá? Mas se eventualmente ficar alguma dúvida, a gente responde aqui sem nenhum problema, tá joia? A gente vai conseguir transmitir aqui as questões, né? Então vai ficar bem legal aqui, que vai dar para vocês verem, colocar aqui as questões que a gente está resolvendo e fazer eventuais anotações. Lembrando que eu tenho uma metodologia que eu sempre gosto, né? Inclusive a metodologia que eu usei durante a minha preparação para os concursos, né? Eu sempre gosto de ter a questão como ponto de partida, né? E aí dali para frente fazer os aprofundamentos necessários, né, fazer alguns apontamentos que eu julgo relevantes, que não foram diretamente cobrados na questão, mas que com certeza são relevantes ali e podem e já foram objeto de cobrança em outros certames, em outras provas, tanto para o cargo de delegado de polícia como eventualmente outras carreiras aí. Beleza? Tudo tranquilo, tudo jóia? Então coloca aí na tela para mim esse aí. Perdão, é o nosso tema, né, voltado especificamente para o cargo de delegado de polícia. Vamos embora então, sem grandes delongas. Vou só me apresentar um pouquinho aqui, né, muitos colegas novos aqui. Quem não me conhece, eu sou o professor Flávio Rolim, sou delegado de polícia. Há 6 anos, né, trabalho como delegado de polícia no estado do Ceará. E agora, no último ano, né, terminei a Academia de Polícia Federal para o cargo de delegado de Polícia Federal. Então é uma honra, assim, estar aqui com vocês. É muito bacana poder compartilhar isso aqui. A gente vai ter um bom tempo aí para falar isso, tanto durante aqui esse bate-papo aqui, quanto durante as nossas aulas ao longo do curso. Beleza? Tudo jóia ao longo do curso, né, que a gente vai fazer, e espero que vocês participem. Vamos lá, sem perder tempo, joga na tela. Tá aí, pessoal, a legislação penal especial. A primeira questão aqui, só testar minha caneta, tudo jóia. A primeira questão foi cobrado aí na prova de delegado de polícia no ano de 2022, a banca FGV. Muitas pessoas, né, alguns colegas aqui devem ter feito essa prova, é uma prova recente, né? Flávio, o que você achou dessa questão especificamente? Eu particularmente não gostei muito dessa questão, poderia ter cobrado vários outros fatores bem mais interessantes, né, da Lei Maria da Penha. Inclusive ressalto que a Lei Maria da Penha, ela esteve presente em absolutamente todas as provas de delegado de polícia nos últimos anos, né? É um tema muito querido, são questões relativamente fáceis, né? Então a gente não pode perder essas questões, vocês vão ver aqui, mas a jurisprudência tem aí batendo forte, né? Tem batido forte na Lei Maria da Penha. Então é um tema ali que o seu examinador tem munição para disparar, né? Então a gente tem que conhecer bem essa legislação e é isso que a gente vai fazer. Joga na tela. A questão, ela diz o seguinte: após conturbada e conflitiva separação, um casal com filhos de 15 e 10 anos de idade realizou um divórcio judicial. Então o primeiro ponto que eu ressalto, né, nessa questão, que vai ser abordado lá na frente, é o fato de esse casal já ter se divorciado judicialmente. Aí continuamos, né, ele fala o seguinte: oportunidade em que, entre outros temas, foi fixada a questão da pensão a ser paga aos filhos, que ficaria sob os cuidados maternos, né? Então houve aí uma pensão estabelecida, né, uma prestação que, em decorrência, né, da separação, e a mãe era responsável por ficar ali com os filhos. Sem que a relação marital fosse retomada, em qualquer momento, quando o filho mais velho completou 21 anos, o genitor informou a ex-esposa que ingressaria com o pedido de exclusão do dever alimentar, o que gerou novo atrito, né? Veja, pessoal, que até aqui nada demais, né? Um pedido ali de exoneração de alimentos, considerando ali que o jovem ali já tinha 21 anos, tudo jóia. Quem vai decidir isso é a autoridade judicial competente, né? Aí ele fala: a genitora afirmou que o préstimo de alimentos deveria prosseguir,
pois o filho estava tentando o ingresso no ensino superior. O genitor então respondeu de forma agressiva, e aqui começa, né, o que importa pra gente. Começou de forma agressiva, respondeu de forma agressiva que o filho não teria futuro, pois seguiria o modelo materno de incapacidade laboral e cognitiva, né? Então vamos vendo aí o que ele vai dizendo, né? Incapacidade laboral e cognitiva, sendo fadado, portanto, a ser um Zé Ninguém, tal qual a esposa era. Acrescentou que ela ficava infantilizando os filhos, não permitindo que ganhasse independência, e ela que se virasse para bancar aquela situação vergonhosa, né? Observe aí que é uma situação bastante comum, né, em relacionamentos conjugais, né? Quem já passou, com certeza já teve aí próximo a uma relação como essa. Algo que infelizmente, né, infelizmente acontece rotineiramente. E aí vem o seu examinador. Sobre a possibilidade de configuração de ilícito penal, né? Então esse aqui é o fator de questionamento, assinale a alternativa correta. E aí o seu examinador inicia o questionamento. Ele fala que não há configuração de qualquer crime da Lei Maria da Penha em razão do tempo passado entre o divórcio e o fato. E aí, pessoal? A configuração ali de crime, né, da Lei Maria da Penha em razão do tempo passado. Pessoal, é muito importante a gente enfatizar isso, né? Que a Lei Maria da Penha, ela contém uma infração penal, tá? Então muito cuidado, e às vezes até mesmo o examinador ele acaba se confundindo em relação a isso, falando de crimes da Lei Maria da Penha. Observe que a Lei Maria da Penha ela é uma lei eminentemente procedimental. Tá? Ela tem sim uma vertente material que fala ali de políticas públicas e tal, mas no que diz respeito a questões processuais penais e a questão penal, né, a gente tem um crime, né, na Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Inclusive a gente vai ver que ele é objeto de reiterada cobrança nos certames relacionados ao cargo de delegado de polícia, até porque tivemos ali recente jurisprudência no âmbito do STJ a respeito da possibilidade de o delegado, tanto do STF quanto do STJ, a respeito do delegado de polícia ter a aptidão para estabelecer a medida protetiva específica de afastamento do lar, e a gente vai falar sobre isso aqui ao longo dessa resolução de questões. Beleza? Estou vendo aqui, né, o que vocês estão falando, né? Vamos seguindo. Aí, olha só. E aí ele fala assim, volta para a questão, ele fala assim, ó, não configura qualquer crime da Lei Maria da Penha, como se a Lei Maria da Penha fosse recheada de crimes, o que não é verdade. Então até aqui, apesar da atecnia, na minha visão, de fato não há, né, crime da Lei Maria da Penha. Mas ele atribui a isso, né, ele diz que isso ocorre em razão do tempo passado entre o divórcio e o fato, né, pessoal? E observe que esse fator, né, de tempo, inclusive o STJ já teve oportunidade de se manifestar a esse respeito, que o tempo decorrido entre o término do relacionamento não é fator para afastar a incidência da Lei Maria da Penha. Então a gente vai ver que o artigo 5º ele estabelece o campo de incidência da Lei Maria da Penha, né? Então ele fala assim que para efeitos dessa lei configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão, e aqui a grande importância, né, qualquer ação ou omissão baseada em gênero, né, que é justamente essa situação de vulnerabilidade da mulher, essa situação de depreciação do gênero feminino, né, a violência que ela é fundada, que ela é baseada no gênero feminino, né, mas não só que lhe cause morte, que lhe cause lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. O artigo 7º ele especifica o que é cada um desses tipos de violência. Mas ainda ele exige uma limitação, né, que vem aí nos incisos do artigo 5º, né, que essa violência ela ocorra no âmbito da unidade doméstica, que essa violência ocorra no âmbito da família ou que essa violência ocorra em qualquer relação íntima de afeto, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto. E aqui o 3 é o que ganha relevância para a gente nesse momento, porque ele fala assim, ó, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva, né, ou seja, está no curso da relação ou tenha convivido com a ofendida independentemente de coabitação. Né? Então, além do que, pessoal, veja que ele fala também no âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são
ou se consideram aparentados, né? Então veja que, de qualquer maneira, essa relação, ela ainda se encontra sobre o manto protetivo da Lei Maria da Penha, apesar de ela já ter terminado há algum tempo. E aí eu trouxe para vocês um precedente da 5ª turma do STJ, que é um precedente bastante interessante, que inclusive você vai ver que ele foi questionado em outras provas, de outras bancas. Olha só o que ele diz, que é irrelevante o lapso temporal da dissolução do vínculo conjugal para se firmar a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, nos casos em que a conduta imputada como criminosa está vinculada à relação íntima de afeto que tiverem as partes. Assim, é necessário apenas que a conduta delitiva imputada esteja vinculada à relação íntima de afeto mantida entre as partes. É claro que esse julgado, né, muito cuidado com esse julgado, porque ele é um julgado que está falando da competência para o processamento do feito, né? Mas observe que, ao menos em tese, para fins de estabelecimento de competência, o tempo entre o término conjugal e a prática da suposta violência, ele não é um fator determinante para não possibilitar a responsabilização no âmbito da Lei Maria da Penha, né? Para que atraia a incidência da Lei Maria da Penha. Tudo jóia? Então, esse primeiro item aí, o item A, ele está errado, tá? Então a gente coloca aqui errado. Item B. Embora o relacionamento entre os dois tenha se encerrado, as agressões verbais decorrem da relação vivida, né? Perfeito, pessoal. Por que você Flávio, por que você falou que não gostou muito dessa questão? Essa é a questão correta. Mas essa questão aqui, ela não tem muito a ver com o tema, né? Lei Maria da Penha é uma questão muito mais interpretativa. E se você lê a questão, ainda que você não conheça a Lei Maria da Penha, é evidente que aquelas agressões, elas se originaram ali em virtude do relacionamento anterior. Então essa é a nossa resposta correta. Embora o relacionamento entre os dois tenha se encerrado, as agressões verbais decorrem da relação à vida. Ótimo. Letra C. Não há qualquer motivação de gênero no caso concreto a ensejar a configuração de crime da Lei Maria da Penha. O item também está errado, né? Por quê? Porque quando nós observamos aqui o artigo 5º, né, essa violência de gênero, ela é justamente aquela que coloca a mulher em uma situação de vulnerabilidade, né? Em que a violência é fundado nesse anseio de subjugo, né? De o agressor, que pode ser homem e também pode ser mulher, né? Que coloca a vítima nessa situação de vulnerabilidade, tá? Então, quando o seu examinador, pode voltar na tela aí para mim, diz que não há qualquer motivação de gênero no caso concreto a ensejar a configuração do crime da Lei Maria da Penha, também está errado. Letra D, ele fala que há configuração de crime da Lei Maria da Penha, pois a dinâmica envolve agressões de homem contra mulher, tá? Não é só isso, e como eu disse, né, a Lei Maria da Penha, ela não é, como algumas pessoas pensam, recheada de infrações penais. As infrações penais, elas são previstas na legislação penal, elas são previstas no Código Penal, e a Lei Maria da Penha, ela vem ali trair muito mais um procedimento, né, uma política de condução procedimental do que efetivamente crimes, né? Mas como eu disse, há um crime específico na Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de medidas protetivas, que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre ele aqui. Tá joia? Beleza? E por fim, na letra L, fala que, embora referente à relação à vida entre o casal, a inexistência de lesão física impede a incidência da Lei Maria da Penha. O que também está absurdamente errado, né? Por quê, Flávio? Porque a Lei Maria da Penha, ela não tutela somente a violência física, né? Mas sim qualquer tipo de violência, violência física, violência psicológica, violência patrimonial, outras formas de violência. E eu chamo a sua atenção para um novo tipo penal, né? Um tipo penal relativamente novo, que conta com previsão lá no Código Penal, que diz respeito ao crime definido no artigo 147b, né? Que é o crime de violência psicológica contra a mulher. Cuidado, queridão, cuidado, queridona, com essa infração penal, né? É um tipo penal ali novo que com certeza vai aparecer bastante nas provas. Então joga na tela o artigo 147b, ele fala que causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação, né? Veja que uma infração aí de menor potencial ofensivo, reclusão de 6 a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave, né? Então aqui a figura da subsidiariedade expressa. Por que, Flávio? Subsidiariedade expressa. Veja que funciona efetivamente como um soldado de reserva, né? Ele fica ali atrás, se não houver uma infração mais grave, é aqui que nós encontramos enquadramento. É importante observar a respeito desse dispositivo, alguns posicionamentos, como por exemplo o posicionamento do professor Rogério Sanches, que ele fala o seguinte: olha, se essa violência, ainda que psicológica, ela causar um dano físico, né, mensurável, inclusive por meio de perícia, essa conduta ela pode ser responsabilizada como lesão corporal, com a causa de aumento de pena prevista lá no parágrafo 13 do Código Penal, artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal. Então, muito cuidado, tá, pessoal? Porque observe que é possível que uma conduta que ela não tenha de fato agressões físicas, mas ela gere danos físicos, né? Então imagine ali que a pessoa sofra ali um tipo de debilidade, ela sofra um tipo de agressão que realmente deixe uma lesão de ordem física, né? Isso é possível que aconteça e, caso comprovado pericialmente, o crime a ser enquadrado é o crime de lesão corporal com a incidência do parágrafo 13, né? Artigo 129, parágrafo 13. É uma observação que o professor Rogério Sanches faz que eu acho interessante trazer aqui para vocês, beleza? Tudo jóia? Tudo bem aí? Tudo jóia com quem está acompanhando? Tudo tranquilo? Espero que sim. Vamos nessa. Joga na tela e vamos dar continuidade à questão de número 2, né? Ficamos aí quase 20 minutos na primeira questão, mas agora a gente rasga. Em 5 de 1 de 2017, Renata, com 25 anos de idade, foi agredida por seu companheiro. Eu já vou dar um spoiler dessa questão, eu só queria que você observasse essa data aqui, ó, em 5 de 11 de 2017. Renata, com 25 anos de idade, foi agredida por seu companheiro, o Jeff, de 30 anos de idade, pai de sua filha de 2 anos de idade. Em razão dessa conduta, foi aplicada judicialmente a medida protetiva de urgência de afastamento de lar e de proibição. Então, 2 medidas protetivas: afasta-se do lar e proibido de aproximação da ofendida, né? E lembrando aqui que após essa agressão ali, que ocorreu anteriormente, em 10 de 12 de 2017, Jefferson foi ao domicílio de Renata a fim de reatar o relacionamento. Consternado por não ter tido seu ingresso autorizado, permaneceu diante da casa. Então veja que ele já descumpriu essa proibição de contato anteriormente estabelecida. Permaneceu diante da casa dela, gritando e batendo no portão para que ela abrisse. Então Renata acionou a polícia militar e Jefferson foi conduzido à delegacia de polícia. O juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher foi comunicado da violação, tendo sido acrescida a medida protetiva de proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, tá? Em 15 de 7 já de 2018, Renata telefonou para Jefferson. Observe aqui que o tempo passou, né? O tempo passou aqui, ó, desde o mês 12 de 2017, agora em 15 de 7 de 2018. Renata telefonou para Jefferson e disse que a filha estava doente, pedindo para ver o pai, e perguntou se ele poderia ir até a sua residência para vê-lo, o que foi atendido por Jefferson. Ao chegar à casa e observar que a filha estava com febre alta, Jefferson acusou Renata de não estar cuidando corretamente da criança. Iniciou-se então uma discussão entre eles. Finalmente, Renata pediu que Jefferson se retirasse do local e cumprisse a ordem judicial de afastamento, o que foi acatado por ele, né? Uma questão longa aí, mas uma questão que dá para a gente visualizar bem a situação, né? Então houve uma agressão no dia 5 de 11 de 2017, onde foram estabelecidas 2 medidas protetivas, houve descumprimento em 10 de 2 de 2017, foi estabelecida uma nova medida em 15 de 7 de 2018,
A própria Renata chama o Jeff para ir até a residência, mesmo com a existência das medidas protetivas, e o Jeff vai até o local, se desentende, ela fala, não quero mais você aqui, tem ordem judicial para que você não se aproxime, agora eu quero que você fique longe. E aí o Jeff atende, né? E aí vem o seu examinador e pergunta: tendo como referência essa situação hipotética e a jurisprudência do STJ acerca da violação da medida protetiva de urgência prevista na Lei 11.340, assinale a opção correta. Letra A. Jefferson deverá responder pelo crime de desobediência do artigo 330 do Código Penal. Certo ou errado? Resposta: errado, tá, pessoal? Mesmo, o que eu quero chamar aqui, não tem jeito de eu resolver essa questão, de eu começar, vamos resolver e depois eu comento, tá? Jefferson não poderá ser responsabilizado pela violação da medida protetiva de urgência, devido à extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão penal. E aí? Jefferson não poderá ser responsabilizado pela violação da medida protetiva de urgência, devido à extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão penal, né? De acordo com essa questão aqui, não poderia haver a responsabilização, pois o crime estaria prescrito. Certo ou errado? Também errado, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou fazer todas, porque se eu começar a explicar, eu vou acabar dando a resposta, tá? Então, vamos ver como é que você se sairia, você que está respondendo aí junto comigo, e pode comentar aí, tá, pessoal? Pode comentar, que a gente vai vendo aqui os comentários de vocês. Jefferson deverá responder pelo crime de desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito, artigo 359 do Código Penal, também não. Letra D. Jefferson deverá ser responsabilizado pelo crime de descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência. E aqui efetivamente surge a dúvida, né? Muitos dos colegas foram nesse dispositivo, foram nessa letra, mas também está errado. O que nos resta aí como resposta, marcar a letra E. Flávio, o que diz a letra E? Ele fala assim: Jefferson não poderá ser responsabilizado pela violação da medida protetiva de urgência devida à atipicidade penal. E nesse momento você olha para a tela, fica maluco e fala: que isso, professor? Como atipicidade? Eu conheço o crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha e eu coloco ele na tela aí para você. Tá aí, ó. Pessoal, o crime de descumprimento de medida protetiva, e aqui essa questão, aqui está o grande lance dessa questão, ele foi incluído pela Lei 13.641 em 2018. O que isso quer dizer, professor? Pelo amor de Deus, isso quer dizer que em 2017, quando houve o descumprimento dessas medidas protetivas pré-estabelecidas, ainda não existia o crime definido no artigo 24A. E a jurisprudência à época entendia que esse descumprimento das medidas protetivas, eu me lembro porque eu trabalhava, já era delegado a essa época, e eu tive a oportunidade de analisar algumas situações como essa, o fator de descumprir medida protetiva não ensejava o crime de descumprimento, de desobediência do artigo 330 e não configurava outra infração penal porque não havia uma infração penal específica para esse dispositivo. E aí a gente ficava com um problema imenso, né, Flávio? E qual era então a consequência? A consequência era a possibilidade do estabelecimento de multa pela autoridade judicial e a decretação da prisão preventiva pelo descumprimento de medidas protetivas anteriormente estabelecidas nos termos estabelecidos, nos termos definidos, delineados no Código de Processo Penal. Flávio, então, nessa situação aí não houve crime porque à época não tinha o crime do artigo 24A e além do que a essa época que eu me refiro, eu estou me referindo a esse primeiro período aqui, no ano de 2017, né? Então ainda não existia o crime específico de descumprimento de medida protetiva. E aí fica a gente analisar essa segunda situação aqui, que é quando ela liga para o Jeff e o Jeff vai até a residência, né? E aí eu até encontrei aqui ó, um julgado da 6ª turma, apesar de eu não concordar bem com esse julgado, mas olha só o que ele fala. Ainda que efetivamente tenham acusado violado a cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusividade ao fato dolo de desobediência, né? Dando a entender que caso a vítima consentisse com a aproximação, no caso do estabelecimento de medidas protetivas, esse fator aí afastaria a incidência da infração penal diante da ausência de dolo, né? Então vamos fechar o nosso raciocínio.
raciocínio. Por quê, Flávio? Por que que aqui, nesse item, né, nessa questão, não há violação à medida protetiva devido à tipicidade penal? Né? Por quê? Porque na primeira circunstância, pessoal, os fatos ocorreram no ano de 2017. Então, em 2017 ainda não existia uma infração penal específica. E no ano de 2018 não houve descumprimento propriamente dito. Por quê? Porque a própria mãe, que era o objeto de proteção, autoriza a aproximação do Jefferson, né? Então, efetivamente, a resposta fica sendo aí a letra E. Eu trouxe aqui um pequeno resumo, né, dessa infração, detenção de 3 meses a 2 anos, apenas o juiz poderá conceder fiança, né, ante a ocorrência do artigo 24A, então muito cuidado, porque não é que se trata de um crime inafiançável, na verdade o que se delimita é que o delegado de polícia não poderá estabelecer fiança. Lembre-se que o descumprimento de medida protetiva de urgência, né, é causa de aumento de pena no feminicídio, só é punido a título de dolo, tá? Então não existe aí uma modalidade culposa de descumprimento, mas esse descumprimento pode se dar tanto por ação quanto por omissão. O artigo 24 também não se aplica a fatos anteriores à lei que o incluiu, né? Então a data ali de vigência desse dispositivo, 3/4/2018, e antes de ser previsto como crime, em 2018 não se configurava como crime de desobediência, né? Os tribunais eram pacíficos a esse respeito. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal que deferiu as medidas protetivas, isso aqui é expresso, né, no dispositivo, e o juízo de tipicidade demanda o descumprimento de uma decisão judicial, tá? Então, pra gente aqui no cargo de delegado de polícia é muito importante que tenha deferido a medida protetiva de urgência. Assim, na eventualidade de o agressor descumprir uma decisão policial que tenha determinado seu afastamento, a conduta não terá o condão de tipificar o crime do artigo 24A. Então, cuidado em relação a isso, né? Um julgado recente dos tribunais que o descumprimento da medida protetiva de afastamento do lar estabelecida pelo delegado de polícia não configura o crime do artigo 24A. Beleza? Seguimos. Questão 3. No dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 3h45, no interior de uma boate situada na Zona Sul, no Rio de Janeiro, João ofendeu a integridade física de Simone, tendo-lhe desferido um soco no rosto, o que causou lesões corporais nela. A vítima e o agressor haviam mantido, e aqui é o importante dessa questão, né, que a vítima e o agressor haviam mantido um relacionamento amoroso no passado, cerca de 2 anos antes da data da agressão, a qual fora motivada por questões ligadas ao término do relacionamento. Então, o seu examinador aí, ele não deixou dúvidas de que existiram agressões físicas e essas agressões físicas foram ocasionadas, né, elas derivaram aí desse relacionamento amoroso prévio entre Simone e João. Aí vem a questão e fala assim: houve crime de lesão corporal sem o reconhecimento de violência doméstica, porquanto o agressor e a vítima já não mais tinham relacionamento amoroso, né? Isso aqui até dispensa novos comentários, a gente já falou, inclusive já mostrei a vocês no julgado, que o decurso de tempo entre o término do relacionamento e as agressões não é fator determinante para afastar a incidência da Lei Maria da Penha. Letra B. Caso Simone e João reatem o relacionamento, ocorrerá a extinção da punibilidade do crime praticado por ele. Não, né, pessoal? Veja que nessas situações específicas aí, o crime de violência doméstica, essas lesões corporais aí, elas seriam lesões corporais sujeitas à ação penal de iniciativa pública e pública incondicionada, né? Então, o fato de eles reatarem ou não o relacionamento não vai ter reflexos nessa pretensão punitiva. Letra C. A agressão citada por ter ocorrido em decorrência do relacionamento entre a vítima e o agressor, apesar de tal vínculo ter cessado, caracteriza a violência doméstica conforme hipótese prevista no inciso 3, artigo 5º da Lei 11.340. Né? Então, a agressão citada, por ter ocorrido em decorrência do relacionamento entre vítima e agressor, apesar de tal vínculo ter cessado, caracteriza a violência doméstica conforme hipótese prevista lá no inciso 3º, artigo 5º da Lei 11.340. Perfeito, tá? Letra D. O agressor cometeu o crime de injúria real? Não, né? Agressões físicas seria lesão corporal. João cometeu o crime de lesão corporal e de tentativa de homicídio em concurso de crimes, né, pessoal? Não.
É difícil você ter um concurso de lesão corporal e tentativa, né, de feminicídio, porque na verdade o que vai ser levado em consideração é um elemento subjetivo do agente, né? Flávio, o que ele queria? Queria lesionar ou queria matar, né? Quem quer lesionar vai responder por lesão corporal, quem quer matar vai responder pelo crime de homicídio. E como é que a gente sabe isso na prática, né? Uma questão aqui de ordem prática. A gente vai buscar, na verdade, um parâmetro de conduta do agente, né? Porque nós não conseguimos ali, na teoria a gente consegue fazer isso, na prática não, né? A gente não consegue entrar ali na mente do agente e saber o que ele queria, né? Então várias vezes a gente tem situações que o agressor ele pensa que vai ser responsabilizado por lesão corporal, mas vem uma responsabilização por homicídio, ou por homicídio não, por tentativa de homicídio. Flávio, como é que você consegue fazer esse juízo aí de adequação olhando para a conduta dele, né? Ah, Flávio, quem pisoteia, quem pula, quem chuta a cabeça da vítima ali, né, com todo o vigor, na verdade, ele está buscando ou ao menos aceitando a produção do resultado morte. É diferente da conduta daquele que desfere tapas, né, no rosto da vítima. Ali é evidente, né, o anseio de só lesionar, tá? A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso aí mais na frente. Questão de número 4, vamos caminhando. Ele fala assim, no que se refere à posição dos tribunais superiores em relação à Lei 11.340, Lei Maria da Penha, assinale a opção correta. Letra A posterior reconciliação entre vítima e agressor é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo previsto no artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, pois não se pode exigir da vítima que tome a iniciativa de cobrar o valor após o restabelecimento da situação afetiva. Não, tá, pessoal? Tá errado esse dispositivo. Olha só, esse questionamento ele tem sido enfrentado recorrentemente pelos tribunais. Flávio, o fato de o autor e a vítima reatarem, né, e continuarem o relacionamento conjugal, mesmo após as agressões, afasta ali, por exemplo, o dever de indenizar, afasta ali o estabelecimento ali de um dever de prestação, né, de valores financeiros, né? Não, tá, pessoal? Não, tá? Então, tá errado esse primeiro dispositivo. Olha só o que ele diz. Se preenchidos os requisitos da Lei 9.099, cabe transação penal aos crimes submetidos ao rito da Lei Maria da Penha, também está errado. Isso aqui é expresso na Lei Maria da Penha, tá? Não se aplica a Lei 9.099. Muito cuidado com isso, porque é um questionamento bastante frequente em provas. Inclusive, pessoal, esse foi o fundamento utilizado pelo STJ para atribuir a natureza de ação penal de natureza pública incondicionada às lesões corporais leves, quando cometido no âmbito de violência doméstica e familiar. Flávio, qual foi o fundamento? Ora, se a lei diz que não se aplica a Lei 9.099, e é a Lei 9.099 que possibilitou, que estabeleceu que a lesão corporal leve é condicionada à representação, a consequência não poderia ser diferente, ou seja, lesões corporais leves cometidos no ambiente doméstico e familiar vão se sujeitar à ação penal de natureza pública e pública incondicionada. Beleza? Volta para a tela. Letra C. Não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso de condenação pela contravenção de perturbação da tranquilidade. Errado, tá, pessoal? Por que errado? Porque os requisitos para substituir uma pena privativa de liberdade por restritiva de direito estão lá no artigo 44 do Código Penal, né? Interessante que você conheça vários questionamentos a esse respeito. E um dos requisitos é a pena, né? Que a pena nos crimes dolosos não seja superior a 4 anos e que o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça. Esse crime específico aqui de perturbação de sossego, ele é um crime que não é cometido com violência ou grave ameaça, então tá bem tranquilo aí. Nessa possibilidade específica, né, nessa contravenção penal, seria possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Letra D. Aplica-se às disposições da Lei 11.340 às situações em que o agressor seja do sexo feminino, desde que comprovada a coabitação entre autor e a vítima, né? Até aqui, o item tá errado, mas até aqui, ó, até aqui tá certinho.
né? Isso é um tema que a gente trata aqui ao longo das nossas aulas da Lei Maria da Penha, falando justamente isso, né? Olha, o agressor, ele pode ser um homem, é o que normalmente ocorre, mas pode ser uma mulher também, né, Flávio? As relações homoafetivas, elas são uma realidade no nosso ordenamento, né? Não só ordenamento jurídico, mas um ordenamento fático, né? E aí, Flávio, a lei tutela essas agressões cometidas por mulher contra mulher, sim, né? Nós vamos observar precedente bastante recente no âmbito dos tribunais superiores, tutelando inclusive o transgênero, né? A gente vai falar sobre isso aqui, né? Dando prevalência, inclusive eu já tive a oportunidade de escrever sobre isso há algum tempo e venho, né, humildemente defendendo essa bandeira, que na verdade quando se fala em gênero, nós estamos transcendendo ali uma definição meramente física, né, meramente biológica, mas estamos falando de identidade mesmo, né? E a identidade, pessoal, é algo que se atribui, né? Não é ninguém que atribui a você a sua identidade, é você que atribui a sua identidade, é algo seu, é algo nato, é você se ver daquela forma. Então, se a pessoa se vê como uma pessoa, né, do sexo feminino, não sexo só do ponto de vista biológico, né, mas se vê como uma mulher, se porta como uma mulher, ela carrega consigo todas as vulnerabilidades do sexo feminino. Então eu sempre me perguntei por que não tutelar essa pessoa com a Lei Maria da Penha, né? Esse sempre foi um questionamento levantado ali por alguns doutrinadores, por algumas pessoas, dentre as quais eu sempre me posicionei. E eu acho que o tribunal, né, já, inclusive quando eu tive a oportunidade de escrever isso no meu livro, tanto de processo penal quanto no livro de peças práticas, eu já falava a esse respeito e ainda bem que o tribunal tem tido sensibilidade nesse sentido, o STJ tem caminhado nesse sentido e eu acredito que isso é uma realidade, tá? Volta aí para a letra E, né, que sobra para ser a nossa resposta, não atrai a incidência dessa lei a hipótese em que o filho pratique violência física contra o pai idoso, né? Aí a pessoa fala, pô, Flávio, mas não aplica a Lei Maria da Penha? Não aplica a Lei Maria da Penha, tá, pessoal? Não é que o idoso está sem tutela. Não, o crime vai se configurar, existe todo um microsistema protetivo estabelecido pelo Estatuto do Idoso, tá? Inclusive nos meus livros eu sempre falava sobre isso, falava, olha, e a situação de uma adolescente, a situação de uma criança do sexo masculino, ela não ganha a proteção da Lei Maria da Penha? Não ganhava. Agora a gente tem a Lei Henri Borel, inclusive tive a oportunidade de escrever recentemente sobre ela, na atualização do livro, e ela praticamente é uma cópia da Lei Maria da Penha, mas tem como sujeito passivo outros agentes. Ela vai ter como sujeito passivo a criança, vai ter como sujeito passivo os adolescentes, né, independentemente do sexo, né? Então mais um passo nessa tutela, né, nessa jornada protetiva do Estado. Beleza, tranquilo, eu trouxe aí para vocês alguns julgados. Ó. Este julgado versa sobre a vulnerabilidade de uma categoria de seres humanos que não pode ser resumida à objetividade da ciência exata, né, falando especificamente da ampliação do objeto protetivo da Lei Maria da Penha. As existências e as relações humanas são complexas e o direito não se deve alicerçar em discursos rasos, simplistas e reducionistas, especialmente nesses tempos de naturalização das falas do ódio contra minorias, afirmou o relator. Então esse aqui é o julgado que eu disse a vocês que acaba abrangendo também o transgênero, tá? Como objeto de proteção da Lei Maria da Penha. E aqui o que fala sobre a reconciliação, tá? A reconciliação entre vítima e agressor no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher não é fundamento suficiente para afastar a necessidade da fixação do valor mínimo de reparação de danos causados pela infração penal, né? Justamente essa letra A aqui, ó, que ele fala do 387, inciso 4, né? Que é justamente a fixação desse valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal. Beleza, tranquilão, vamos seguir. Vamos seguir. A questão 5, ela vai falar o seguinte: nos termos do Código de Processo Penal, é correto afirmar no que concerne a fiança que, tá? Uma questão da VUNESP, ano de 2022, todas as provas de delegado de polícia. E aqui, uma questão muito mais literal, né, pessoal? Então, quando a gente está diante de provas relacionadas ao cargo de delegado de polícia, né, claro, porque nós estamos a falar do cargo de delegado de polícia, mas isso é uma realidade que acontece em outros cargos também, né, em outros concursos, com licença. O que a gente observa? Existem questões
que elas são questões que vão exigir de você um conhecimento doutrinário, que elas vão exigir de você um conhecimento jurisprudencial, como a gente tem visto, né, nessas questões até agora da Lei Maria da Penha, e isso é muito comum na Lei Maria da Penha. Por quê, Flávio? Porque é uma questão que tem sido enfrentada, né, uma questão que tem sido tratada frequentemente pela jurisprudência, mas existem questões que elas vão trazer cópia ou questionamentos à literalidade de dispositivos legais. Por isso a gente não pode abandonar a leitura da legislação, né? A legislação ela é nossa aliada, né? Ela tem que estar ali lado a lado. E, na verdade, essas são as questões, em tese, desde que você esteja lendo a legislação, essas são as questões mais fáceis. Pasmem, fáceis porque elas vão cobrar a literalidade do dispositivo. Por outro lado, essas questões acabam dando aí uma inquietude ao aluno porque ele, devido ao tempo, né, acaba não lendo, pelo menos não lendo como deveria, a legislação. E aqui a gente tem uma questão aqui que é cara crachá, né? Olha só, nos termos do Código de Processo Penal, é correto afirmar no que concerne a fiança, não será concedida fiança nos crimes de abuso de autoridade. É errado, né, pessoal? A própria legislação estabelece quais são os crimes inafiançáveis, né? Flávio, qual é a natureza jurídica da fiança? A fiança é uma medida cautelar. É uma medida cautelar que pode ser alternativa à prisão, que pode ser cumulada com outras medidas de natureza cautelar, né? Então, normalmente, uma liberdade provisória, ela vem acompanhada da fiança, normalmente, principalmente, quer dizer, quando ela é estabelecida pelo delegado de polícia, né? Então, o delegado de polícia, quando ele estabelece a fiança no âmbito da lavratura de um auto de prisão em flagrante, normalmente, essa fiança, né, acompanha ali uma liberdade provisória, então concede-se liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, né? E veja, inclusive a fiança foi tema de cobrança da prova oral do último concurso de delegado de Polícia Federal, né? Um dos tópicos ali que o candidato deveria tratar diz respeito à afiançabilidade, à inafiançabilidade, à natureza jurídica da fiança, né? Interessante, né? Conhecer sobre esse dispositivo que fica ali à disposição do delegado de polícia. Então o item está errado, letra A errado. Letra B, o valor em que consistir a fiança será recolhido obrigatoriamente ao depositário público, juntando-se aos autos os respectivos conhecimentos. Não, tá, pessoal? Não necessariamente ao depositário. Veja que eu estou tratando de dispositivos legais, ó. O artigo 323 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de inafiançabilidade, que deve ser lido em conjunto com os dispositivos constitucionais, tá? Então, nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins terrorismos e nos definidos como hediondos, nos crimes cometidos como grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, tá? Artigo 323. O artigo 331 do CPP diz que o valor que consistir a fiança será recolhido à repartição arrecadadora, federal ou estadual, ou entregue ao depositário público, juntando-se aos autos respectivos conhecimento, né? Então veja que quando o dispositivo diz aqui que necessariamente, obrigatoriamente vai ser ao depositário, o item está errado. Letra C, para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração exclusivamente a natureza da infração e a vida pregressa do investigado, né, do acusado. Tá errado, Flávio. O que tá errado? Justamente o termo exclusivamente. Não são só esses os únicos fatores a serem considerados, né, quando da determinação da fiança. Nós estamos lá no artigo 326 do Código de Processo Penal. O que a autoridade vai levar em consideração, Flávio? As condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as condições indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até final julgamento, né? Tá lá no artigo 326. Beleza? Volta lá. A letra D vai dizer que a fiança que será sempre definitiva. Brother, eu vou te falar um negócio. A gente só marca esse item, que é o item correto, se você estiver lendo e lendo bem
a legislação. Flávio, porque a fiança é definitiva, quer dizer que ela não pode ser julgada como quebrada, quer dizer que ela não pode ser reforçada? Não, tá, pessoal? Porque não existe mais aquele instituto da fiança provisória, né? Que era estabelecida a fiança e depois era valorado, né? Se o valor foi suficiente para a fiança. Não, né? A fiança é definitiva, aquele valor estabelecido é definitivo e a fiança prestada ela é definitiva, mas isso não quer dizer que ela não possa ser novamente valorada pela autoridade judicial, que ela não possa ser revisada, tá? Isso é expresso no Código de Processo Penal, tá aí para vocês, lá no artigo 330, ó. Olha só, a fiança, que sempre será definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou materiais preciosos, título da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar. Tá? A alternativa D é o item correto. E por fim, a letra E diz que o réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento de fiança, e aqui a gente não vai conseguir fazer isso, mas eu aconselho que você faça isso no seu estudo aí, aprender o que é uma fiança quebrada, o que é o reforço da fiança, né? O que é o perdimento da fiança, as hipóteses de quebra, as hipóteses de perda, as hipóteses de reforço de fiança, né? A gente pode até fazer uma live como essa aqui outro dia para que a gente possa falar sobre isso, mas é bastante interessante que você conheça isso, tanto para a vida prática quanto para a prova, né? Um tema bastante interessante e bastante cobrado aí pelo seu examinador, tá? Um tema querido aí nas provas. E a letra E, o réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento de fiança e multa, ausentar-se por mais de 5 dias. 5 dias não, né? Nós vamos observar que a legislação fala em 8 dias, né? 8 dias, e efetivamente é um caso de quebra de fiança. Então o item aqui também está errado. Tranquilão? Como é que você tá aí? Tá acertando bem? Tá acertando legal? Vamos seguir. Agora as questões estão mais relax. Agora com certeza você vai se dar melhor. Olha só, acerca dos prazos para o encerramento do inquérito, considerando o disposto no título 2 do Código de Processo e a legislação extravagante, é correto afirmar prazo para a conclusão de inquérito. Brother, você que faz prova para delegado de polícia, tem de conhecer prazo. Prazo da Lei de Economia Popular, prazo na Lei de Crimes Hediondos, prazo quando há determinação de prisão no curso da investigação, prazo em relação a lei de drogas, tem de conhecer, tá? Um tema simples, você monta uma tabelinha, tem aí em todo lugar, mas tem de conhecer bem, questão simples. A extensão injustificada da investigação por parte da autoridade policial, que procrastina em prejuízo do investigado, não configura crime de abuso de autoridade. O item está errado. Está aqui, ó, o crime definido no artigo 31 da Lei 13.869 de 2019 diz estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado, né? Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, tá errado. Letra B, caso o prazo para o encerramento do inquérito seja superado, quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade policial poderá requerer ao magistrado a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo máximo de 10 dias. Não, tá, pessoal? 10 dias quando o investigado, estiver preso, né? Com o investigado solto, ordinariamente o prazo não é de 10, é de 30 dias, motivo pelo qual a letra B também está errada. Letra C, caso um dos investigados seja preso, previamente caso um dos investigados seja preso preventivamente, no curso das investigações, a autoridade policial terá como regra o prazo de 10 dias após o cumprimento da ordem de prisão para finalizar o inquérito. Perfeita, é essa a nossa resposta, né, pessoal? Então, se o investigado está solto, né? E aí o inquérito está rolando ali, tem um prazo em regra de 30 dias, esse prazo ele acaba sendo um prazo impróprio, né? Dificilmente o delegado vai conseguir cumprir esse prazo, dificilmente a autoridade judicial ele vai ficar ali em cima, o próprio membro do Ministério Público, é comum que esse prazo ele seja conferido quando o investigado está solto, né? E as investigações exigem esse prazo, é comum que as autoridades, por exemplo, no âmbito federal, que o próprio MPF atribua
diminua o prazo de 90 dias para dar continuidade às investigações. Isso é comum, tá? É comum que isso aconteça e não há nenhum problema de que isso aconteça. Por quê? Porque o investigado está solto, né? E muitas vezes o fato, ele nem mesmo tem um investigado específico alvo, né, daquelas diligências, beleza? Então, bem tranquilo aqui. Mas, caso no curso da investigação ocorra a prisão, né, pode ser uma prisão temporária, pode ser uma prisão preventiva, ocorrendo essa prisão, o prazo ali para a conclusão do inquérito, ele passa a ser o prazo de investigado preso, 10 dias, beleza? Então, dali para frente, 10 dias para encerrar a investigação. Resposta letra C. Letra D. Investigações de crimes de tráfico de drogas devem ser encerradas no prazo máximo de 30 dias. Não, tá, pessoal? Cuidado, na Lei 11.343 de 2006, nós temos prazos específicos. Flávio, que prazo é esse? 30 dias preso, 90 dias solto. Todos esses prazos podem ser prorrogáveis até o dobro, tá? A gente fala sobre isso na Lei de Drogas, tá? Bem tranquilo aqui, tá? No âmbito do nosso curso aqui, a gente estraçalha a Lei de Drogas, assim, deixa realmente, assim, uma das aulas mais completas que eu tive a oportunidade de ministrar, tá? Então, bem legal essa aula. Volta para a tela e vamos seguir. Questão 7, ele fala assim: em janeiro de 2017, policiais militares em serviço apreenderam fuzis e revenderam para traficantes de drogas, de modo que foi instaurado um inquérito para apurar crime de comércio ilegal de arma de fogo, né? Então, o crime do artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta com base no advento da Lei 13.491 de 2017 e na jurisprudência majoritária do STJ. Flávio, que lei é essa, né? Essa Lei 13.491. Foi a lei que, na verdade, ela acabou, na verdade, ampliando, né, a competência da Justiça Militar. É um dispositivo bastante questionado pela doutrina, né, porque o Brasil ele acaba indo na contramão do que o mundo tem feito em relação à competência da Justiça Militar. Observe que eu não estou dizendo que a competência, que a Justiça Militar é melhor ou pior. Na verdade, a minha análise é meramente estrutural. Fato é que a estrutura da Justiça Militar é uma estrutura absurdamente menor do que a Justiça Comum. Ou seja, aumentar a competência da Justiça Militar é minimamente temeroso, considerando a estrutura que essa justiça detém. E aí o que a Lei 13.491 fez, que é uma lei de 2017, ela acabou aumentando a competência da Justiça Militar quando ela alterou o dispositivo do artigo 9º, inciso 2º. Olha o que ela fez. Ela falou assim: considera-se... Ai, meu Deus do céu. Engasguei aqui. Só beber uma água aqui, galera, rapidão. Ela falou assim, ó. Considera-se crimes militares em tempo de paz os crimes de que trata este código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previsto, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Tá? Então, isso aqui é o Código Penal Militar. Então, os crimes que são previstos no Código Penal Militar. Aí ele fala também: considera-se crimes militares em tempo de paz os crimes previstos neste Código, ou seja, no Código Penal Militar, e os previstos na legislação penal, quando praticados por militares nessas condições. Aí ele vem letra A, letra B, letra C, ou seja, acabou ampliando a competência da Justiça Militar. O que o STJ analisou? Analisou o seguinte: Flávio, com essa ampliação da competência da Justiça Militar, aqueles crimes que até então não eram considerados crimes militares, mas que com a superveniência da Lei 13.491 no ano de 2017, passaram a ser considerados crimes militares. O que a autoridade tem de fazer? A autoridade policial, a autoridade investigante, remeter esse procedimento para a autoridade militar responsável pela investigação, tá? Foi um julgado aí do ano de 2019, eu coloquei ele na tela aí para vocês. É possível a ampliação, a aplicação imediata da Lei 13.491, ou seja, norma processual, aplicação imediata, tempus resti actum, aplica-se imediatamente a lei processual, sem prejuízo dos atos praticados, sem prejuízo da validade dos atos praticados anteriormente. Então é possível a aplicação imediata da Lei 13.491, que amplia a competência da Justiça Militar e possui conteúdo híbrido, lei processual, material, aos fatos perpetrados antes do advento, mediante a observância da legislação penal, seja ela militar ou comum, mais benéfica ao tempo do crime. O que o STJ quis dizer? Falando assim, olha, no que diz respeito ao aspecto processual, aplica imediatamente.
No aspecto material, aí a lei penal maléfica ela é irretroativa. Né? Então, se essa superveniência, né, da lei 13.491, ela for maléfica do ponto de vista material, aí não retroage, beleza? Mas do ponto de vista processual, ela aplica-se imediatamente. Né? Então, quando ele vem e fala assim, em janeiro de 2017, policiais militares em serviço apreenderam fuzis e revenderam para traficantes de droga, de modo que foi instalado um inquérito comum, né, para apurar o comércio ilegal de arma de fogo. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta com base no advento da Lei 13.491, foi essa lei. Então, agora, após a Lei 13.491, esse crime seria considerado um crime militar. E aí, Flávio, a autoridade policial, ela deve declinar de imediato a sua atribuição e remeter ao órgão com a atribuição perante a Justiça Militar, porém, se desentranhando os atos investigatórios anteriormente praticados, que devem ser refeitos devido ao princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa? Não. Né? Os atos praticados, eles são mantidos, né? Tempus resti actum. Letra B. A autoridade de polícia deve declinar de imediato de sua atribuição. Sim, né? Aplicação imediata da lei procedimental. Remeter ao órgão com atribuição perante a Justiça Militar, sim, e os atos investigatórios praticados anteriormente permanecem válidos, não se aplicando o princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa, né? Aqui a gente deixa essa aqui, mas é a questão aqui que mais tem, né, a probabilidade aqui de ser acerta. Vamos ver o resto. A autoridade policial deve prosseguir com as investigações? Não, né? Então essa aqui não, porque tem de remeter à autoridade investigativa responsável. Letra D. A autoridade policial deve prosseguir com as investigações, pois a Lei 13.491 não se aplica aos policiais militares, mas tão somente aos das Forças Armadas, não. Né? Acaba se aplicando também aos militares estaduais, né? Letra E. A autoridade policial deve prosseguir com as investigações e os atos investigatórios praticados anteriormente permanecem válidos, não se aplicando o princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa. Tá errado. A resposta é essa aqui, mesmo a letra B. Tá? Veja, pessoal, que essa análise de irretroatividade da lei mais gravosa, ela é uma análise no que diz respeito a aspectos materiais da legislação e não aspectos procedimentais. Beleza? Vamos caminhando aí. A gente tem de terminar rápido. Questão 8. Ele vai falar o seguinte, acerca da possibilidade de obtenção de dados e informações cadastrais de vítimas ou de suspeitos juntos a órgãos do poder público ou empresas de iniciativa privada. No curso da investigação, é incorreto afirmar que, letra A, em investigações relacionadas a organizações criminosas, a autoridade terá acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a sua qualificação pessoal, afiliação, endereço, mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Essas possibilidades, pessoal, do delegado de polícia acessar dados, a gente tem que conhecer bem, tá? Isso é expresso lá no artigo 15 da Lei 12.850. Então, a letra A, ela está correta. Letra B. Em investigações relacionadas a organizações criminosas, as empresas de transportes possibilitarão, pelo prazo de 5 anos, acesso direto e permanente pelo delegado de polícia aos bancos de dados de reservas e registros de viagem. Perfeito também. O item B está correto, está no artigo 16 da Lei 12.850, né? Acesso direto. Veja que aqui não há uma subsunção à cláusula de reserva de jurisdição. Ah, Flávio, então eu estou falando de quebra de comunicação? Não, eu estou falando de acesso a dados, dados estáticos, né? Na Academia de Polícia Federal isso é muito explorado, né? Como assim, Flávio? A diferença entre comunicações e dados estáticos, né? Ou seja, o que é estático? O que é comunicação? Comunicação sujeita à cláusula de reserva jurisdicional. Dados estáticos, o delegado de polícia poderia acessar diretamente. Letra C, nos termos do artigo 13A, no curso da investigação de crime de tráfico de drogas, o delegado de polícia poderá diretamente requisitar a qualquer órgão do poder público ou empresa de iniciativa privada dados e informações cadastrais do suspeito. Não, tá, pessoal? Nos termos do artigo 13A do CPP, não envolve o crime de tráfico de drogas, né? Interessante depois dar uma olhada
a respeito desse dispositivo, mas o artigo 13A ele vai falar de crimes específicos, né? 148, 149, parágrafo 3º do artigo 158, artigo 159, tá? Então cuidado em relação a esses dispositivos. E a letra D, né, como a gente já achou errada, não podia ser diferente, a letra D também é correta. Se necessária a prevenção e repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o delegado de polícia poderá requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicação e telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais de informação e outros, que permitam a localização de vítimas ou de suspeitos do delito em curso, né? Então veja que é aquele dispositivo, né, que ele ia passando, mas depois houve essa subsunção aqui, houve essa necessidade de autorização judicial, né? Veja que aqui um prazo muito exíguo para a autoridade judicial decidir. Não decidindo nesse prazo, aí sim o delegado de polícia poderia requisitar diretamente. Beleza? A penúltima questão, considere a seguinte situação hipotética. Cicrano foi preso por agentes da Polícia Civil de Paraupebas, Pará, após ter sido localizado em sua residência portando 10 quilos de substância listadas como entorpecentes químicos proibidos pela legislação, heroína. A diligência policial foi fruto de interceptação telefônica, então, ou seja, já havia uma medida, uma técnica especial de investigação anteriormente e judicialmente autorizada, seguida de campana policial, ambas judicialmente autorizadas, né? Então, houve interceptação judicialmente autorizada e houve uma campana judicialmente autorizada, né? Não é comum isso acontecer, na verdade, na prática eu nunca vi, mas vamos dançar a música tocada por seu examinador. Aí ele fala, em seguida, Cicrano foi encaminhado à delegacia de polícia para a apreensão para a apresentação desses fatos. É correto afirmar que Cicrano não poderia ter sido preso, pois não havia mandado judicial competente para prendê-lo. Não, né? Ele foi preso em flagrante nessa situação. Cicrano estava em situação de flagrante, pois além de o delito de tráfico de drogas ser crime permanente, foi encontrado com objetos que fizeram presumir ser ele o autor da infração penal. Perfeita, né, pessoal? Ah, Flávio, mas aqui existem diversos julgados da STJ que não pode ingressar, que exigem fundadas suspeitas, que tem de ter autorização judicial. Tá, pessoal, mas dance conforme a música. O seu examinador não te perguntou isso, então responda o que ele te perguntou. Ah, Flávio, mas eu conheço todos os casos ali que o STJ vem dizendo, né, que busca pessoal, ingresso em domicílio. Calma, a gente tem tempo para falar disso e vamos falar disso, mas não foi isso que o seu examinador explorou nesse questionamento. Por ter sido preso após a investigação pretérita, a audiência de custódia de Cicrano é dispensável, não, né? Não dispensa-se a audiência de custódia, a audiência de custódia é necessária. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver de ser efetuado, o preso livrar-se solto, não, deve ser apresentado ali a autoridade mais próxima. Letra E, depois de interrogado, Cicrano deve ter sua prisão em flagrante homologada pela autoridade policial com arbitramento de fiança. Tudo errado, né? Quem homologa? Pode até ser, né, a homologação do flagrante, se a gente entender, é a autoridade policial, mas arbitramento de fiança não, né? Tráfico de drogas aqui seria uma infração inafiançável e não seria possível aqui arbitramento de fiança, tá? Tá errado. Ou convertido em custódia preventiva pelo juiz competente. De fato, aqui haveria a necessidade ali ou de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória sem fiança, tá? O que não pode existir é fiança, liberdade provisória é possível, a gente explora isso bem ao longo do nosso curso, tá? E para fechar aqui e deixar vocês com o professor Giovanni, mando aí para vocês a última questão, letra. Ele fala assim que nos termos da Lei Maria da Penha de novo, né, todas as questões aí do ano de 2022, a conduta que configure calúnia, difamação ou injúria contra a mulher trata-se de uma forma de violência doméstica caracterizada pela violência física, não, tá? Aqui é importante a leitura do artigo 7º, né, justamente para diferenciar a violência psicológica da violência moral, tá? Muito cuidado, dá uma olhada nisso aí, porque o seu examinador sempre cobra. Letra B, na situação de prisão em flagrante por descumprimento de decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Perfeita é essa a nossa resposta.
Letra C é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, prestado por servidores exclusivamente do sexo feminino, não exclusivamente, preferencialmente do sexo feminino. Letra D, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretado pelo juízo somente mediante requerimento do Ministério Público, não pode haver a representação do delegado de polícia. O que não pode ocorrer é uma decretação de ofício pela autoridade judicial. E na letra E, a conduta de descumprir a decisão judicial que defere medidas protetivas de urgências previstas tipifica o crime apenado com reclusão. Então a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas tipifica um crime apenado com reclusão. Eu até trouxe para vocês aqui, eu não mostrei, tá? Mas mostro agora, eu tinha colocado aqui em um dos slides, se eu só achar aqui rapidamente, o crime definido no artigo 24, tá, pessoal? Que é um crime punido, ó, tá aqui, ó, para não restar dúvidas, é um crime punido com detenção. Beleza, queridão, beleza, queridona, passamos aí um pouquinho aí do nosso tempo, mas não tem problema, sigam aí com o professor Giovanni, um grande abraço. Ah, só para deixar aqui, um minuto, quem não segue, segue aqui o professor Flávio Rolim, tá? Bastante, opa, ajuda o papai, @delegado Flávio Rolim, delegado Flávio Rolim. A gente ficou um pouquinho sem tempo aí no finalzinho, tá? Mas qualquer dúvida, mande aqui pro próprio sistema do Verbo Jurídico ou mande aqui para mim direto lá no Instagram, que vai ser uma honra respondê-los, beleza? Grande abraço, continue aí conosco, até a próxima oportunidade e valeu!